Se você que está aí atrás quiser chegar um pouquinho mais para frente, tem mesa vazia aqui, pode também ficar pertinho de mim. Quem quiser ficar pertinho de mim, não acho ruim, não. Boa noite. É sempre gratificante ter a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, né? Eu falo que quando nós estamos preparando a palavra do Senhor, primeiramente Ele fala conosco. Primeiramente Ele nos edifica, para que a gente possa trazer uma palavra de edificação, né? E a gente vai falar hoje, nós estamos numa série aqui, nesse primeiro semestre, e vai ser também no segundo, Mulheres Posicionadas em Cristo Jesus. E eu creio que todas nós somos essas mulheres. Somos essas mulheres posicionadas, e é por isso que nós estamos aqui. E o tema hoje é, como ter um coração de Maria num mundo de Martas, né? Quantas Martas! E muitas vezes nós também somos as Martas, né? E não que Marta seja algo assim, muita gente fala, mas algo muito ruim. Mas não, é porque, infelizmente, Marta, ela não soube priorizar o que realmente era para ser priorizado, né? A gente vai falar um pouquinho de Maria e nós vamos falar um pouquinho de Marta, para a gente poder entender qual perfil que nós podemos tirar de exemplo para nós, o que a gente podemos trazer para as nossas vidas. E isso é muito importante a gente entender. E o Senhor, lá em Lucas 10, Ele nos ensina isso, né? Ele nos ensina sobre essa história, que é a história de Marta e Maria. Maria e Marta eram irmãs de Lázaro, que eram um dos melhores amigos de Jesus. Jesus amava muito Lázaro. Então, Jesus sempre estava na casa de Lázaro, né? Marta, ela era uma dona de casa dedicada, ela era uma pessoa que gostava de servir, oferecia sempre o melhor para as pessoas, porque ela era hospedeira. Marta era uma mulher hospedeira. Ela era uma mulher de atitude, ela era agitada, ela era trabalhadora, ela era a irmã mais velha, que sempre tomava a frente de tudo, para organizar tudo. Marta era essa mulher, ativa. Maria, ela é uma irmã mais nova, que sempre apoiava Marta, ela sempre estava ali sobre apoio a Marta. Mulher calma, serena, carinhosa, ela era uma mulher que não tinha pressa, ela era muito interessada também em aprender, ela era muito interessada. As duas irmãs, elas amavam muito Jesus. As duas irmãs, elas amavam muito Ele. Da maneira delas, mas elas amavam muito Jesus. E nós vamos ler Lucas, abre comigo Lucas 10. Nós vamos ler juntas. Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Vamos juntas ler. Do 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que ela me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Amém? Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, para que possamos frutificar através dela, Pai, em nome de Jesus. Aqui a gente vê a história de Marta e Maria. Como fortalecer a nossa comunhão com Deus em uma vida atarefada? A gente vê que Marta, ela tinha uma vida muito atarefada, de muitos serviços. E isso é o comum da nossa vida hoje, não é? Como mulheres,
Nossa vida é muito atarefada. Nós somos mãe, nós somos mulheres, nós somos esposa, nós somos empreendedoras, nós trabalhamos muitas vezes fora. A gente tem o serviço no reino, a gente é muito atarefada. Muito. Fora que ainda a gente tem tempo de tentar ajudar as pessoas de fora, familiares, amigos. Então, a nossa vida, ela é muito atarefada. E sabemos que somente um cristão prioriza mesmo uma vida com Deus. Se você for olhar no cotidiano lá de fora, quem não serve ao Senhor, ela vive uma vida de Marta o tempo todo e ela não consegue ter essa prioridade de servir ao Senhor, de estar aos pés do Senhor. Então, nós como cristãos, nós sabemos que nós temos que ter essa prioridade também, né? E a gente vê aqui 3 atitudes de Maria no mundo atarefado de Marta. Primeiro a gente vai falar sobre Maria. O coração de Maria está centrado na pessoa de Cristo. A gente vê aqui no versículo 39, Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. A gente vê que ela sentou. Então, no mundo agitado de Marta, Maria encontrou um tempo para sentar e ouvir o que o Senhor tinha para ensiná-la. E a gente vê que tinha muito serviço ali para Maria ajudar Marta, não tinha? Marta estava muito atarefada, tinha muito serviço ali. Mas Maria pensou, eu não vou perder essa oportunidade. Jesus está na minha casa, eu tenho chance de ouvir dele, dos ensinamentos dele, o serviço, as tarefas, depois eu faço. Eu vou priorizar aquele que está na minha casa e que pode me dar o melhor alimento. Então, o que acontece? Maria, ela centra a vida dela na pessoa de Jesus. Segundo, o coração de Maria está centrado na pessoa, eu repeti aqui, de pessoa de Cristo. Está centrado na palavra de Cristo. Por que na palavra? Que é no versículo B. Ela está ali para ouvir a palavra. Primeiro ela está centrada na pessoa, que é Jesus, e depois ela está centrada na palavra. Ela quer aprender o que a palavra, o que o Senhor tem para ensiná-la. Então Maria, ela começa a entender, né, o interesse de Maria para aprender mais sobre a palavra do Senhor. Ali ela tem sede, ela tem fome, ela prioriza o que realmente o Senhor diz, a boa parte na vida dela. Maria, ela entende tudo isso. E a gente vê em terceiro ponto que a Maria escolhe a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Que é no versículo 42, o Senhor diz para Marta, Marta, ela escolheu a boa parte. Então a gente vê que Maria, ela foi sábia na sua escolha, pois ela escolheu a melhor parte, que é estar com a pessoa de Cristo, ouvir a palavra de Cristo, e isso era a melhor parte que ela poderia escolher. Uma escolha sábia, né? Maria, ela teve segurança na sua escolha. E por isso que o mestre diz, isso não lhe será tirado. O Senhor admirou a atitude dela de parar, largar tudo, para que ela pudesse ouvir o que Ele tinha para falar com ela. E aí a gente vai ver que Marta, ela também queria oferecer o melhor para Jesus. O tanto que ela não parou, ela queria dar a melhor comida, ela queria dar a melhor hospedagem, ela queria oferecer o melhor ali. Só que não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer o nosso tempo. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer a nossa entrega. É isso que o Senhor quer de nós. A gente precisa sim ter excelência ao fazer as nossas tarefas, porque isso é também vontade do Senhor. Que a gente faça tudo com amor, com excelência. Mas não que seja isso a prioridade das nossas vidas. A nossa prioridade sempre tem que estar nos pés do Senhor. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor já não instrui isso. Buscai primeiro o reino, buscai primeiro o Senhor, ouvir a palavra dele. E aí a gente vai ver alguns comportamentos de Marta,
que a gente pode tirar como exemplo e não ter isso em nossas vidas, porque isso não agrada o coração do Senhor. Marta era uma mulher que fazia tudo com muita excelência, o trabalho da sua casa, ela era hospedeira, tratava todo mundo super bem, ela amava Jesus, mas ela deixou de priorizar o que era para ser prioridade na vida dela, estar nos pés do Senhor. E isso a gente tem feito muitas vezes, estando dentro da igreja. A gente está tão atarefado com as coisas de casa, com as coisas do trabalho, e até às vezes com as coisas do reino, que a gente esquece de priorizar Jesus em nossas vidas. Alguns exemplos de comportamento de Martas, que a gente precisa entender para que a gente não tenha isso nas nossas vidas, para que a gente não caia no mesmo erro de Marta. Primeiro, Marta era uma masterchef, ela era uma mestre na cozinha, em tudo que ela fazia. Ela fazia tudo com muita eficiência, agilidade. Só que ela, no mundo espiritual, ela esqueceu de ser a cozinheira espiritual. Ela era uma masterchef no mundo natural e esqueceu de ser uma masterchef na cozinha espiritual, onde ela precisava se alimentar do Senhor e da palavra do Senhor. Outro exemplo, no mundo de Marta, há uma inversão de valores, onde o certo vira errado e o errado vira certo. Existe uma frase que muita gente fala: não existe a maneira certa para fazer as coisas erradas. Isso é o mundo tem ditado. Então, no mundo de Marta, há uma inversão de valores. A gente começa a inverter os valores. A gente começa a achar que aquilo que não é prioridade passa a ser prioridade, e o que era para ser prioridade, a gente deixa para trás. E é onde a gente vai perdendo as forças. Porque quando a gente tem as atitudes de Marta, de querer trazer todos esses afazeres e esquecer o principal, isso traz uma fadiga, um cansaço físico e emocional para as nossas vidas. A gente traz muita carga para cima de nós. E aí a gente começa a inverter os valores. A gente começa a achar que a gente precisa fazer aquilo e continuar fazendo aquilo, que na realidade a gente não precisa. Outro ponto, no mundo de Marta, quem não se adequa aos seus valores é criticado. Inclusive, o próprio Deus é criticado. No mundo de Marta, nós somos criticadas quando você quer mesmo estar nos pés do Senhor, buscar estar na vontade do Senhor, buscar mesmo viver o propósito do Senhor. E muitas vezes o Senhor também é criticado através das nossas vidas. Você não vê aquela parte que Marta chega e fala assim: o Senhor não te importas? Ela critica o Senhor ali, na frente de Maria. E quantas vezes nós estamos passando por alguma situação difícil, passando algum vale, alguma dificuldade, nós somos os primeiros a chegar diante do Senhor. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se importa comigo. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Nós mesmos, muitas vezes, criticamos o nosso Deus. Como Marta fez, criticou o Senhor. Tu não te importas? Quer dizer, você está vendo eu me acabar aqui, Maria está aí nos seus pés, e você não faz nada? Não bota ela para ir junto comigo, ajudar? Quantas vezes nós não colocamos o Senhor contra a parede? Quantas vezes nós não criticamos ao Senhor? E muitas vezes criticamos por uma situação difícil que nós mesmos nos colocamos na situação difícil. E depois queremos desesperadamente que o Senhor nos tire dela. Outro ponto. No mundo de Marta, há espaço para vitimização. A gente viu, Senhor, tu não te importas? Marta estava vitimizando, como se o Senhor não importasse com ela. E quantas de nós temos vivido assim?
sendo vítimas, nos vitimizado diante de Deus, diante das pessoas, diante das circunstâncias. Nós temos nos vitimizado. O fulano não se importa comigo. O ciclano não se importa comigo. Você viu o jeito que a fulana falou comigo? Não gosta de mim. Deus esqueceu de mim. Há quanto tempo que eu estou nessa situação e Deus não muda a minha história? Muitas vezes, nós vivemos uma vida o tempo todo se vitimizando. E quando a gente se vitimiza, a gente começa a murmurar. E é aí que a gente desagrada mesmo o coração do Senhor. Toda pessoa que ela tem um espírito de autocomiseração, ela é uma pessoa muito murmuradora. Porque ela tem autopiedade dela. Ela tem tanta dó dela, que até ela tem dó dela. De tanta dó que ela tem. E isso é muito sério. Nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque muita gente tem vivido uma vida de ansiedade depressiva por causa desses comportamentos de Martas, que a gente vai acolhendo para a nossa vida e trazendo como estimação para nós. Outro ponto. No mundo de Marta, no mundo e no coração de Marta, não há espaço para ouvir as palavras de Jesus. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. O Senhor quer sim que nós trabalhamos para o reino, que nós fazemos a obra. Mas não adianta também a gente fazer a obra se você não tiver a comunhão com o dono da obra. Como é que você vai ser guiada numa obra se você não ouve o dono da obra para você seguir o exemplo e o que ele quer que você faça? Porque quando você está fazendo a obra, que você não para ouvir o dono da obra, você vai fazer a obra do seu jeito. Você não vai seguir o que ele está... todo o portfólio, você não vai seguir o projeto que ele tem para você seguir com a obra. Não é verdade? O engenheiro vai ali, faz o projeto da obra, e ele vai ali e te contrata, você tem que seguir o projeto. Você vai lá, você vai escutar o engenheiro, vai escutar tudo o que ele tem, e você vai seguir as orientações do engenheiro. E isso é o nosso Deus. Como que você vai fazer a obra do Senhor, se você não tira um tempo para estar nos pés do Senhor, ouvir o Deus da obra, ouvir o que Ele tem preparado para você, qual é o caminho que você tem que trilhar, qual é o tijolo que você tem que levantar, qual é o caminho que você tem que abrir? Então nós precisamos estar atentos a isso. No mundo de Marta, as pessoas não têm tempo para ouvir Jesus. Elas fazem da maneira que elas querem. Elas fazem da maneira que elas pensam. Eu penso que tem que fazer assim, eu vou fazer assim. Elas não seguem a orientação do mestre e elas não seguem a orientação de uma liderança que ouve o mestre. Então a gente como mulheres, nós temos que ter muito cuidado para a gente não trazer esse comportamento de Marta para as nossas vidas. Nós precisamos ouvir o que o mestre tem para nos ensinar. O que o mestre tem para nos mostrar o caminho para a gente trabalhar para ele. E nós precisamos também ouvir o que os nossos líderes que ouvem o Senhor têm para nos orientar. Então nós precisamos muito estar atentas nisso, para que a gente não traga as atitudes de Marta para nosso cotidiano. Outro ponto. No mundo de Marta é valorizado o banquete material e não o banquete espiritual. Quantas pessoas têm valorizado mais o material do que o espiritual? Muitas vezes a gente nem nota, às vezes a gente cai nesse erro, da gente valorizar o que tem valor material e não espiritual. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso desagrada muito o coração do Senhor. Nosso coração não pode estar preso nas coisas dessa terra. Nós precisamos sim sonhar
né, querer que o Senhor nos prospere, nos abençoe, mas o nosso coração não pode estar focado nisso. Nós temos que estar focado no Senhor. Na palavra do Senhor fala que nós precisamos buscar ao Senhor para que as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe o que nós precisamos. Ele sabe as nossas necessidades. Ele é o nosso provedor. Por que a gente tem medo? Nós precisamos confiar no Mestre. Maria foi para os pés do Senhor confiando no Mestre. Ela não estava nem preocupada se ela ia almoçar ou não. Ela falou assim, eu vou aproveitar o meu Mestre. Eu vou ouvir tudo o que eu preciso ouvir dele. E é isso que o Senhor quer para nós. Outra atitude de Marta que nós precisamos ter muito cuidado para não trazer na nossa vida. No mundo de Marta não há contentamento nas coisas de Deus. Não há contentamento. Por mais que Marta amava Jesus, ela não parou, não largou tudo para estar ali contente ao redor dele. E quantas vezes nós estamos na casa do Pai, servindo a casa do Pai, e muitas vezes nós não estamos contentes. Estamos fazendo com o coração triste, amargurado, por obrigação. Eu faço por obrigação, porque eu tenho que fazer. E aqui o Senhor está nos ensinando que nós precisamos ter contentamento. Nós precisamos ter contentamento. No mundo de Marta, não há contentamento nas coisas de Deus. Não há. Por isso que é a dificuldade de estar na presença de Deus. Porque hoje as pessoas têm tanta dificuldade de estar dentro da igreja adorando ao Senhor. As pessoas têm dificuldade de levantar a mão para adorar o Senhor, de fechar os olhos, de orar, levantar a voz, de se entregar para o Senhor. Porque falta contentamento. Quando nós temos contentamento, a gente está na presença do Senhor, a gente não importa quem está do nosso lado, a gente faz como Davi, a gente dança na presença de Deus. Não importa quem está do nosso lado, a gente está contente. Se eu estou lavando o banheiro da igreja, eu estou contente. Se eu estou pintando a parede da igreja, eu estou contente. Se eu estou pregando, eu estou contente. Se eu estou ajudando nas crianças, eu estou contente. Porque não importa o que nós façamos, nós precisamos fazer com contentamento, porque senão de nada vale. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos perdendo o nosso tempo, infelizmente. Nós precisamos ter esse contentamento. No mundo e no coração de Marta não há tempo para Deus. É tanta tarefa, que a gente não consegue ter um tempo para ler o nosso devocional ou fazer meia hora de oração. E quando a gente faz, já está nas últimas de cansaço. Só fala, Senhor, obrigado, abençoa minha família, amém. Eu te falo, gente, porque muitas vezes eu estou tão cansada, que eu consigo orar nem 5 minutos, de tão cansada. Porque as tarefas do nosso dia a dia, as dificuldades, as batalhas, porque não é só também as tarefas, as batalhas que a gente tem que enfrentar, toma tanto o nosso tempo, suga tantas nossas forças, e o inimigo já sabe, então aí que ele nos afasta cada dia mais da presença de Deus. Cada dia mais dos pés do Senhor. E quanto mais a gente afasta de Deus, mais os comportamentos de Marta vai enraizando dentro de nós. E aí vai ficando afloradas as atitudes dela em nós. E às vezes a gente nem observa que a gente está tendo todas essas atitudes aqui dentro de nós. Porque nós estamos tão cansada, tão cega, que a gente não vê, não observa onde nós temos errado. E quando alguém ainda vai falar para nós, a gente acha ruim. A fulana não gosta de mim. Ô fulana sem educação. Nós precisamos aprender que esses comportamentos de Marta sobre nossas vidas deixa o coração entristecido do Senhor. Na verdade,
nós temos que entender que no coração de Marta mora todas as coisas deste mundo. Tudo aquilo que Deus não agrada. Tudo. O egoísmo, a falta de perdão, a falta de fé, o esgotamento, o amor ao dinheiro, às coisas materiais. A gente vai vendo que todo esse mundo, todas as coisas desse mundo, ele está no coração de Marta. Por isso que ela tem dificuldade de estar na presença de Deus. Marta, ela recebeu Jesus na sua casa, mas ela não recebeu Ele no coração. E quantas vezes nós estamos com o Senhor na nossa casa, nós estamos também na casa dEle, e o nosso coração está totalmente distante dEle. As nossas atitudes totalmente distantes do Senhor. E muitas vezes a gente nem observa que a gente está vivendo isso. Nós precisamos ter muito cuidado para que essas Martas não tirem a gente da presença de Deus. A gente observa que Marta, ela chega diante de Jesus e fala assim: o senhor está vendo, Maria está nos seus pés e não está me ajudando. Por que o senhor não manda ela vir me ajudar? Quantas vezes vai aparecer Martas para te tirar da presença de Deus? Para te puxar. Você está lá nos pés de Jesus e elas vão te puxar para fazer o que elas estão fazendo. E é isso que acontece muitas vezes. Só que o Senhor viu que o coração de Maria estava totalmente entregue. E Ele falou: peraí, Marta, aqui você não vai tirar ela. Ela escolheu a boa parte. Vai aparecer muitas Martas para tentar tirar também nós da presença e dos pés do Senhor e do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E essa história também nos revela que Marta, ela estava preocupada com os afazeres domésticos, mas que Maria escolheu a boa parte, que é estar na presença do Senhor. A gente viu aqui alguns exemplos de comportamentos de Marta que a gente não deve trazer para as nossas vidas. Mas eu quero também trazer para vocês um significado dessa história. O que é ter um coração de Maria no mundo de Marta? O que significa Marta? Marta representa a mulher atarefada. A mulher que se dedica às tarefas do dia a dia, que cuida da casa, da família, das responsabilidades. Ela demonstra zelo, tá? Ela demonstra zelo com as tarefas dela e serviço. Mas ela também, a gente nota que ela se torna uma mulher sobrecarregada e ansiosa. Porque ela chega muito agoniada diante de Deus, afadigada que ela estava fazendo tudo sozinha. Ela estava muito ansiosa. Tu não vê? Eu preciso de ajuda. Eu estou morrendo aqui sozinha. Eu preciso de ajuda. A gente vê que ela se tornou uma mulher ansiosa de tanta tarefa que ela mesma depositou sobre ela. Maria escolheu a boa parte, que é sentar aos pés de Jesus, estar na presença dele, ouvir as suas palavras. Ela promoveu ali, entre ela e Jesus, uma doce comunhão. Ela estava ali ouvindo o que o Senhor tinha para ela. Então ela escolheu a boa parte. Então a gente vê sobre essa história um equilíbrio. Esse estudo, ele nos sugere que nós não devemos abandonar nossas responsabilidades. Aqui a gente não está falando que você tem que largar tudo e ficar só no quarto orando e lendo a Bíblia. Nós precisamos ter a nossa responsabilidade de mulher, fazer com excelência. Mas isso não deve ser também a única prioridade das nossas vidas. Nós temos que buscar ao Senhor, tirar um tempo para o nosso Deus, buscar mais conhecimento, aprender mais, porque a gente só tem uma vida transformada, vive um evangelho verdadeiro, se a gente estiver nos pés do Senhor aprendendo mais dEle. Então a gente vê um equilíbrio, mas que também é possível encontrar um equilíbrio entre a ação e a contemplação. Então a gente precisa
fazer os serviços que nós precisamos fazer, mas também tirar um tempo para contemplar a presença de Deus nas nossas vidas. E também temos que entender que isso é prioridade. É importante reconhecer que a busca na presença de Deus deve ser uma prioridade. Mesmo em meio às tarefas diárias, devemos buscar um tempo para orar, meditar a palavra, ouvir canções, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Está dando para entender? Então isso é ter o coração de Maria. Nós vimos todos os comportamentos que não agradam ao Senhor no mundo de Marta. E agora eu vou falar para vocês como você alcançar esse coração de Maria. Primeiramente, nós precisamos, primeiro de tudo, temos que buscar em primeiro lugar a Deus. Para ter esse coração de Maria no mundo de Marta, nós precisamos buscar em primeiro lugar o Senhor. Reconhecer que a relação com Deus é fundamental e Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Amém? Segundo, precisamos encontrar momentos de quietude. Muitas vezes a gente está tão inquietas, com tantos afazeres, com tantos problemas, tantas batalhas que todas nós enfrentamos, que o nosso coração nunca fica quieto, nunca fica em paz. E um dos passos que o Senhor nos ensina de ter um coração de Maria é encontrar quietude. E a gente só encontra essa quietude na presença de Deus, nos pés do Senhor, buscando ao Senhor. Reservar um tempo de oração, de leitura bíblica, de meditação, mesmo em uma vida agitada. Nós precisamos ter essa quietude, porque isso vai fazer bem para nós espiritualmente, mas também fisicamente e emocionalmente. Então nós precisamos planejar a nossa vida, para que a gente não viva uma vida tão agitada. Amém? Outro ponto, servir com alegria. Tudo que nós possamos fazer, que a gente venha fazer com alegria, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja onde tiver, que a gente venha servir com alegria, buscar contentamento, que foi o que eu disse. Porque quando nós temos o coração contente, feliz, tudo que a gente faz, por mais que esteja difícil, a gente encontra alegria para resolver, não é verdade? A gente encontra até mais facilidade para resolver. Quando você tem quietude, paz, alegria, até a solução é mais rápida para aquele problema que você acha que é impossível. Por isso que é importante. Essas são as atitudes do coração de Maria. Servir com alegria, encontrar alegria em servir aos outros, realizar as tarefas, mas sem deixar que a sobrecarga te afaste do Senhor. Sempre lembre disso. Nunca deixe que a sobrecarga te afaste da presença de Deus. Outro ponto. Aprende a delegar e a pedir ajuda. É tão difícil, tem hora, né? Eu falo por mim. Tem hora que eu prefiro fazer tudo do que pedir ajuda, porque eu acho que a pessoa não vai fazer do jeito que eu quero. Olha, eu falo que eu sou assim. Eu falo assim, não, tem hora que eu prefiro fazer do que eu pedir para fazer, porque eu sei que eu vou ter que depois refazer o que eu vou pedir para fazer. E isso está nos ensinando que não devemos ser assim. Que nós temos que pedir ajuda, porque a gente não dá conta, a gente vai trazendo muita carga para cima da gente. Então, a gente precisa mesmo aprender a delegar e falar para as pessoas, isso aqui é para você fazer, isso aqui é para você fazer. E por mais que ela não faça direito, tá bom. Para isso não trazer tanto peso, tanta sobrecarga sobre nós. Então, nós precisamos entender que nós não damos conta de fazer tudo sozinhas. Nós temos que pedir ajuda, dividir responsabilidade para a gente evitar o esgotamento. Então, divida. Pede ajuda para o marido, pede ajuda para o filho. Nós precisamos pedir ajuda. Não faça tudo sozinha. Nós temos que aprender a ter humildade. Eu falo isso para mim. Essa palavra foi um tapa na minha cara. Foi um tapa em mim. Isso mesmo. Isso mesmo. Aprender, último ponto. Aprender com a experiência de Marta e Maria. Nós aprendemos aqui tudinho sobre Marta e Maria, né? Marta era uma mulher que amava o Senhor. E ela fazia tudo com excelência.
mas ela não priorizava o que era para ser prioridade, né? Marta nos ensina a servir. É um exemplo bom de Marta. Ela nos ensina a servir com excelência. E Maria nos ensina a buscar a presença de Deus. Então, que a gente possa aprender com ela, ter um coração de Maria no mundo de Marta. Que nós possamos entender esse equilíbrio. Porque muitas vezes, a gente escutando essa história, eu não sei vocês, mas eu me identifiquei com muitos pontos de comportamentos de Marta. Eu não sei vocês, mas eu me identifiquei com muitos pontos do comportamento de Marta, que eu nem imaginava que eu tinha. E quantas de nós estamos vivendo num mundo de Marta sendo Marta? E aqui o Senhor está nos falando, eu quero que vocês vivam num mundo de Marta com o coração de Maria. Um coração de entrega. Um coração que está ali aos pés do Senhor. Um coração que está ali para ouvir o que o Senhor tem para nós. Cada uma de vocês que está aqui, o Senhor tem um propósito de vida. O Senhor tem algo para fazer através de vocês. Tanto lá fora quanto aqui dentro da casa dEle. O Senhor tem um propósito para cada uma de nós. Nós precisamos então ter esse coração ensinável. Porque Maria, a história de Maria nos ensina que ela tinha um coração ensinável. Por isso que ela tinha paciência de estar nos pés do Senhor. Ouvir tudo o que Ele tinha para ensinar a ela. E a gente precisa ter esse coração ensinável. Não somente para estar nos pés do Senhor, mas também para as pessoas, para a liderança, para qualquer liderança que for nos ensinar, a gente ter esse coração ensinável. Nós precisamos ter esse coração de Maria num mundo agitado de Marta. Nós precisamos ter esse coração de entrega num mundo de Marta, aonde o mundo está no coração de Marta, totalmente cheio no coração dela. E quantas vezes nós temos vivido mais o que o mundo nos ensina do que a palavra do Senhor? Nós temos invertido valores nas nossas vidas. Dado valor onde não é para ter valor. Priorizando onde não é para ser priorizado. Estamos esquecendo de priorizar o Senhor e o reino de Deus. E assim nós temos vivido os comportamentos de Marta na nossa vida, no nosso dia a dia, em todo o tempo, e a gente nem observa que a gente tem sido Marta e tem entristecido o coração de Deus. E a gente vê que o Senhor, Ele amava Marta, mas Ele não aceitava o comportamento dela. Você viu o que o Senhor falou para ela? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Aqui o Senhor foi bem claro para Marta. Você está demais agoniada. Mulher, tu está agoniada demais. Te acalma. Está agitada demais. Não tem necessidade disso. Por que você está tão atarefada? Por que a sua agonia de servir comida? Senta aqui. Vem também escolher a boa parte. Vem também ouvir o que eu tenho para você. Que nós possamos nesses dias entender que a nossa comida espiritual é muito mais importante do que a comida natural. Que o mundo espiritual é muito mais importante do que o mundo natural. Que os bens materiais não têm importância nenhuma diante dos bens espirituais que o Senhor tem para nos entregar. Quanta riqueza espiritual o Senhor tem reservado para nós e para aqueles que o buscam. Quanta riqueza espiritual. Você já parou para pensar quantos dons espirituais que tem, que o Senhor pode te entregar se você estiver na presença e nos pés dEle, fazendo a vontade dEle? Você pode ser uma pessoa usada para dom de cura, para dom de libertação. Você já parou para pensar quantas bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para você? E muitas vezes, nós Martas,
estamos mais preocupadas de deixar a nossa casa em ordem do que a nossa vida em ordem. A gente está mais preocupada do que nós vamos comer e comprar amanhã, do que para onde nós vamos amanhã se a gente não estiver mais aqui. A gente vive como se a gente fosse viver eternamente aqui nessa terra, como se a gente não tivesse fim aqui nessa terra. E nós esquecemos que a nossa riqueza é no céu. Então, que nesses dias nós possamos meditar, né? A gente possa parar e falar: Senhor, me dê esse coração de Maria. Por mais que Marta era uma mulher que servia, que te amava, mas eu não quero ter as atitudes de Marta na minha vida. Porque eu sei que as atitudes de Marta me afastam da tua presença. Porque eu sei que as atitudes de Marta me sobrecarregam ao tal ponto que me faz te afastar da tua presença. Amém? Eu queria te convidar para ficar em pé.